De volta aí no quadro Universo Digital de hoje, a gente vai falar sobre a tecnologia 5G que está chegando ao Brasil e promete melhorar a velocidade de acesso da rede móvel. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui com a gente, na verdade, já está o nosso consultor em tecnologia, Valdir Salles. Valdir, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia para você. Acordou cedinho hoje, né, para estar aqui com a gente. Olha só, para a gente falar dessa tecnologia 5G, a gente tem que explicar como que ela funciona, como funcionaram, por exemplo, as outras gerações. Você teria como explicar isso para a gente? Claro. Nós tivemos a primeira geração, né, na década de 80, nós chamamos de 1G, né, que era a tecnologia que nós chamávamos de analógica. Você só falava. Depois, 80, nós tivemos o sistema 2G. Foi quando saímos do analógico e entramos para o digital. E nesse período nós só transmitíamos, né, voz, né, embora seja digital, mas surgiu uma coisa nova que era o chamado torpedo, eram os SMS. Depois nós entramos numa tecnologia chamada 3G, que possibilitou o que nós chamamos de os pacotes móveis, ou seja, as pessoas começaram a usar os dados, né, como pacotes móveis para você usar a internet. E depois 4G, que nós estamos agora vivenciando, né, isso com um pouco mais de velocidade, e isso também, né, agora, né, existiu agora uma necessidade muito maior de interconexões, ou seja, os diversos equipamentos que nós temos precisam se comunicar. E essa tecnologia que nós temos atende mal o que nós temos agora. Imagina, né, fazer ligações entre vários equipamentos. Tá? Então, temos agora 5G. Então, veja que a diferença sendo sempre G, esse G sempre significando a nova geração. Não se surpreenda, daqui a um tempo vamos ter 6G e aí por aí em diante. Ou seja, sempre vai ser uma geração que vai melhorar, né, toda a infraestrutura que nós temos e atendendo às necessidades que surgem com o uso da internet. A gente tem um pequeno vídeo só para ilustrar esse momento. Em termos de tecnologias móveis, nós temos o G, que significa uma nova geração. E, claro, começamos, né, com a primeira geração, meados de 80, e que era só voz. Era 2,4 kilobits por segundo, que era só para utilizar a sua voz, que era chamada voz analógica. Depois passamos para 2G, não é? Que a voz, a tecnologia mudou para digital e nós começamos a mandar uma mensagem de texto. E nós passamos, então, para 64 kilobits por segundo. Bom, depois entramos na terceira geração. Na terceira geração já tinha um processo maior de integração de voz, já tinha internet móvel, espaço chamado pacotes de dados que você poderia trabalhar com eles. Veja que nós mudamos para 2 megabits por segundo. Tá? Então, meados de 2014, nós entramos, né, no 4G. Né, que é alta capacidade, chegando até a 100 megabits por segundo, né, que estamos utilizando até agora. Com a chegada do 5G, né, proposta para agora, para esse ano, mas espera-se para 2021, nós temos flexibilidade, internet das coisas, uma maior densidade e altíssima velocidade, começando a partir de 1 GB. Vejam bem, começando a partir de 1 GB. Isso muda tudo em relação a todo o processo de telefonia, né, móvel, principalmente da internet. E essa tecnologia, se vocês perceberem, né, vem atender, de uma forma geral, né, o grande problema que nós temos, que é de comunicação. Todos nós sabemos que nós estamos nas 4G e sabemos as deficiências que existem no 4G, assim como nós vivemos o 3G do mesmo jeito, não é isso? Então, essa nova tecnologia vem resolver alguns problemas que nós temos, mas o fundamental dessa tecnologia é atender a internet das coisas, tá certo? É a interligação entre os elementos. Valdir, é isso que eu te pediria agora, justamente para você trazer mais detalhes, mais explicações para os nossos telespectadores, como é que, na prática, essa tecnologia vai ajudá-lo? Quais são as vantagens do 5G para nós, usuários? Bem, Amorim, quando se você olhar bem, a sua televisão já é smart, né? O seu celular já é smart, né? O seu relógio é smart, né? A geladeira está ficando smart, né? Já tem geladeira smart, ou seja, você tem assistentes smart, ou seja, todos os dispositivos que estão nos cercando, né? Eles já têm inteligência. Quando nós dizemos que tem inteligência, ele já tem um processo, né, que possibilita, né, a comunicação. Mas só que eles são independentes, eles não estão se comunicando. E a tecnologia que nós temos agora, ela não permite esse tipo de comunicação. Tá? Então, o que é que vai acontecer?
Essa nova tecnologia, o 5G, vai permitir isso, né, de uma maneira muito mais eficiente. Sem falar que as pessoas que vão usar essa tecnologia vão ter também outros processos, como, por exemplo, o que nós chamamos de direcionamento de sinal. Então, se você está em um determinado local, a torre vai apontar para você e não fazer de forma radial, como é feito. Então, tudo isso muda e muda por completo. Não é? Também vai acontecer o seguinte, você vai ter mais torres trabalhando e você vai ter menos sombras. Você está em um local e, de repente, você não está conseguindo ouvir. Por quê? Você depende de uma torre que está alta. De repente, agora você vai ter num poste um repetidor. Não é? E nós temos um pequeno vídeo só para ilustrar como isso vai acontecer. O que nós temos visto é que cada geração ela traz uma novidade e essa veio atender principalmente à necessidade de conexão dos elementos, né, dos vários dispositivos. Nós chamamos a internet das coisas. Se você parar para observar, a sua televisão já é smart, o seu celular é smart, o seu relógio já tem relógio smart, ou seja, vários equipamentos, vários dispositivos, eles são smart e eles precisam ser integrados. Nós estamos falando de velocidades de alta velocidade, pelo menos 10 vezes maior do que a velocidade, né, do 4G. Então, essas velocidades permitem que você, por exemplo, né, utilize todos esses elementos que vocês estão vendo, não é, todos os elementos que sejam inteligentes, que eles estejam integrados. Não é? E outra coisa importante que vai acontecer é a ampliação da faixa de frequência. Nós estamos trabalhando até 6 GHz e com essa nova tecnologia nós vamos até 300 GHz. Veja que está todo mundo aí compactado e usando essa frequência, isso causa muita que a gente chama de colisões, mas nós vamos aumentar para 300 GHz a frequência, né, a faixa de frequência. Isso vai possibilitar, por exemplo, a gente diminuir o fim dos obstáculos, né, e também poder ter até mais células espalhadas. Então, o fim daquelas sombras. Lembra que você está em algum ponto e acontece uma sombra. Então, você vai poder botar repetidores menores, vai ter a torre principal e repetidores. Vejam ali a torre e você vai andando ou vai se locomovendo e você vai ter torres que vai atender você. Essas torres poderão ser equipamentos, poderão utilizar. E você tem uma coisa chamada direcionamento de sinal, é o chamado beamforming, que é a formação de um feixe. Quando você estiver falando, o sinal está indo só para você, vamos dizer, essas pessoas estão se comunicando, tá? Então o sinal está indo direto para você. Tá? E outro ponto, né, que a gente estava comentando sobre as colisões, é que existem muitas colisões hoje no sistema de transmissão. E o 5G tem um processo de redução. Tá? Então existe uma técnica, né, que vocês estão vendo agora, tá, de evitar colisões. Então isso vai melhorar substancialmente o processo. O que você percebe é que é uma solução da geração anterior, ou seja, muitas colisões que aconteciam. Isso acontece normalmente em prédios, né, que você tem vários roteadores, existem muitas colisões. As pessoas reclamam que a internet está lenta, muitas vezes é um prédio, um apartamento chocando, se colidindo com a mesma frequência do outro. Não é? E a própria estrutura permite isso. Então, isso vai ser corrigido. Não é? Outro problema que vai ser corrigido, que vocês viram, é o problema das sombras. Por quê? Eu dependo de uma torre, mas agora eu vou poder instalar em postes, em lugares menores, repetidores. Então, você vai ter uma cobertura muito melhor e muito maior, sem falar da velocidade que você tem, não é isso, para atender, não é, de uma forma geral, porque nós precisamos dessa velocidade para assistir filme, para se comunicar, para se interconectar com os outros elementos. Quais as mudanças na prática que essa tecnologia vai trazer para a gente, Valdir? Olha, na prática, o que vai acontecer essencialmente, tá? É a internet das coisas. Né? A gente sempre vem falando disso aqui, que os dispositivos cada vez mais vão ficar inteligentes, cada vez mais vão ter independência, mas eles não falam entre si. Então, agora eles precisam falar entre si. Por exemplo, o seu relógio, o seu relógio inteligente, né? Tá certo? Vai se comunicar com o seu médico, informando o seu batimento cardíaco, todas as informações que aquele relógio pode passar para você. Ou seja, a sua geladeira vai estar interligada com o seu supermercado para informar a necessidade, né, de alguns bens que você tenha. Ou seja, abre-se um novo mercado, abre-se uma nova perspectiva. Mas para isso, eles precisam de ter o que a gente chama de banda de comunicação, não é? Que é a forma de se comunicar um com o outro, que hoje não existe. Você está num carro, por exemplo, e um carro vai ser autônomo, e ele precisa se comunicar com o outro carro, que precisa estar se comunicando com a torre, que precisa estar se comunicando com o semáforo. Ou seja, as coisas precisam se comunicar e a tecnologia atual não está permitindo isso, né? E com esse novo 5G, isso vai ser totalmente aberto, tá? Temos um pequeno vídeo também só para ilustrar. Com a chegada do 5G, tudo muda. Você vai ver novas torres, vai ver novas formas de comunicações, né? Vários pontos de intercomunicações,
porque a velocidade dele é bem maior, a gente já viu isso, né? E a possibilidade de conectar tudo, de fazer a conexão geral. Veja essa medição já em um país que já está em utilização, que seja 1.3, né, giga de velocidade. Então, com isso, se você estiver dentro de um carro, observe a torre vai lhe acompanhar. Então, vai permitir, por exemplo, a realidade virtual, realidade aumentada, né? Os carros autônomos, os carros serem acompanhados, veja que o Face fica acompanhando você, e aí nós vamos ter as repetidoras, nos postes, vamos ter nos prédios. E essa tecnologia, veja que você está caminhando, por onde você estiver andando, ele está apontando para você. Ela pode chegar até 10 gigas, por segundo. Então vejam aí, por exemplo, o tempo para download de um vídeo de 1 hora. Na tecnologia 3G, 26 horas demoraria. Na 4G, 6 minutos. E na 5G, 3,6 segundos para você fazer um download de um vídeo. Então, as possibilidades são totalmente em aberto. São a possibilidade de todo mundo estar conectado e todos os dispositivos, veja a geladeira, veja os dispositivos que você tem na sua residência, todos eles smarts, se comunicando entre si. A internet das coisas que nós já comentamos sobre isso. Então, veja você em casa, tá controlando tudo que você tem e eles se falando entre si. Isso é que é a parte mais importante. É a velocidade com que eles se comunicam. Isso aqui vai mudar por completo, que hoje essa tecnologia não permite isso. Então, um dos pontos fortes, a instalação já está sendo efetuada em alguns países, é esse ponto que nós colocamos de direcionamento de sinal, porque isso vai também fazer com que tudo fique mais rápido. O sinal não sai de forma radial como ele sempre faz, ele aponta para onde ele está trabalhando. Isso muda por completo todo o formato de comunicação. E vocês acabaram de ver, é uma melhoria, isso dos sistemas anterior. Claro que logo a gente vai receber também o 6G, completando o que nós temos. E o que percebemos de uma maneira geral é sempre uma melhora da tecnologia anterior. E a gente viu que vai ser a partir de 1 giga, até 10 gigas. Vocês viram na medição em algum país lá que chegou a 1,3 gigas, quer dizer, é uma excelente velocidade. Isso permite que você faça com que alguns filmes você possa assistir de forma rápida e até fazer o download, que a gente chama de baixar, também de forma bastante rápida e de forma eficiente. Mas, se vocês perceberam, eu sempre coloquei ali as interconexões entre eles. Isso é que vai ser fundamental. Isso não abre só a possibilidade disso, abre também um novo mercado. Empreendedores têm que estar observando isso, porque vamos precisar de muita mão de obra, vamos precisar de muita tecnologia para fazer com que tudo isso funcione. Valdir, que a gente sabe que em países de primeiro mundo, tecnologia chega sempre primeiro, já existe lá o 5G na Europa, na Ásia, Agora, aqui no Brasil, isso demora ainda, as empresas têm que se adequar, têm que investir bastante, as operadoras. Esperamos resultados desse 5G. Então, a partir de quando deve chegar aqui essa tecnologia? Olha, essa tecnologia, nós estamos no processo licitatório. Abriu-se em fevereiro, mas devido a alguns problemas, principalmente da pandemia, ele foi adiado. Estamos durante esse processo de licitação. A ideia é que isso acontecendo, dessas faixas de frequências, essa licitação, eles comecem a operar, comecem a trabalhar em 2021, para que 2022 nós possamos começar a usar. Os países que já estão utilizando, vamos contar 125, não é isso? Contando algumas cidades experimentais que estão sendo usadas, porque o investimento é um investimento altíssimo, muda-se toda a estrutura, embora algumas operadoras estejam operando com um sistema chamado 5G DSS. Esse DSS é um espectro de frequência que vai atender também o 3G, o 4G e o 5G, ou seja, as operadoras não querem perder os clientes das outras faixas de frequência, então elas estão começando a instalar esse tipo de equipamento, embora isso está chegando, mas o que a gente tem que observar de uma maneira geral é que essa tecnologia, quando ela chegar, ela vai fazer com que toda essa infraestrutura que nós temos hoje, ela se torne não só obsoleta, mas também uma migração para um novo sistema, para uma nova forma de utilização. E isso é que vai acontecer
acontecer, mas a gente espera que em 2022 o Brasil esteja, junto com outros países que estão de forma experimental, a Coreia do Sul foi a primeira, os Estados Unidos, China, já estão implementando, mas em forma ainda de testes, verificando a sua utilização para que essa tecnologia ela se estabeleça de uma maneira geral. O que está acontecendo também é que as empresas estão colocando um modem na sua casa. Tá? Então, observar isso, que você vai receber um modem e esse modem, o roteador, vai já receber via Wi-Fi, não vai ter mais fio, tá certo? Para sentar na sua casa e dali você usar toda aquela tecnologia. Valdir, que a gente queria agradecer a sua presença aqui no Bom Dia mais uma vez. Obrigada pelos esclarecimentos e a gente espera que lá em 2022, quando a tecnologia deve chegar aqui, melhore bastante a nossa vida e a facilidade de acesso. Obrigada. Obrigado, professor. Bom trabalho, boa semana, viu? Um abraço, até breve.